Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de geografia. Hoje, nosso assunto é a região Nordeste e vamos estudar alguns aspectos, que a gente já vem estudando desde a aula passada, que estudou alguns aspectos físicos, relevo, hidrografia, clima, estudamos sobre os estados, as capitais. E agora a gente vai estudar sobre alguns outros aspectos, como demografia, economia, certo? A demografia, da região Nordeste. O Nordeste vive onde vive cerca de 30% da população brasileira. É a segunda região mais populosa do país, ficando atrás apenas da região Sudeste. A gente sabe que a região Sudeste é a mais populosa, a primeira, e a região Nordeste é a segunda região mais populosa do nosso país. Sua densidade demográfica é de aproximadamente 32 habitantes por quilômetro quadrado. Nessa imagem a gente traz a imagem aqui, da nossa praia de Boa Viagem. Há uma grande concentração populacional na zona da mata, que é onde a gente estudou, que é a sub-região que fica próxima do litoral, que a gente sabe que as pessoas, a maioria da população mora perto do litoral, nas grandes cidades. Especialmente, a grande concentração nas capitais que possuem área de influência que abrange as cidades vizinhas, formando as regiões metropolitanas, as RMRs. Ou seja, a grande concentração populacional da região Nordeste é na zona da mata, especialmente nas capitais dos estados, tá certo? Aí a gente pode ver a capital do nosso estado de Pernambuco, Recife. Olha só a nossa região metropolitana, a região metropolitana de Recife. Recife é o núcleo, que é a cidade principal da região metropolitana. Aí temos Olinda, Paulista, Camaragibe, Abreu e Lima, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Moreno, São Lourenço da Mata, Araçoiaba, Itamaracá, Itapissuma e Igaraçu, certo? A nossa região metropolitana é formada por essas cidades, que são cidades que crescem bastante, tem uma economia muito boa, o crescimento populacional também. E a nossa principal cidade da região metropolitana é Recife, que é a capital do nosso estado de Pernambuco, tá certo? Devido às secas típicas do sertão, há cidades no interior da região Nordeste com baixa densidade populacional. Por quê? Baixa densidade populacional. A quantidade de habitantes é pequena se a gente comparar com a população que vive na zona da mata, na região metropolitana. Essa quantidade de pessoas que vivem no sertão é pouca, é pequena, devido também à característica climática dele, que é seca, não tem tanta acesso à água. Então as pessoas saem do sertão, migram e vão para as outras cidades. Se compararmos a população que vive no sertão nordestino com as de biomas semiáridos semelhantes que existem no mundo, essa região pode ser considerada bastante povoada. O que isso quer dizer? Se a gente comparar, o sertão, o clima é semiárido, Se a gente comparar a quantidade de pessoas que vivem no sertão, que é uma região semiárida, que não tem tanta água, e se a gente comparar as pessoas a quantidade de população que vive em outro bioma semiárido, a gente pode dizer o quê? Os desertos. Aí a gente diz, se comparar o sertão com o deserto, os dois são biomas semiáridos, a gente pode dizer o quê? Que no sertão, aí é bastante povoada em relação ao deserto. Mas o sertão, em relação à zona da mata, ela é menos povoada, tá certo? A imagem que a gente pode ver aí do sertão nordestino, a presença de cactos, que é sua vegetação principal, que se adapta, que se está adaptado à questão da seca, a questão da escassez de água na localidade. Devido a vários fatores também, entretanto, entre a seca, a desigualdade social e a presença de latifúndios, muitos nordestinos nascidos no interior migram para áreas urbanas,
saem, né, do interior e vão para áreas urbanas. Esse fenômeno é chamado êxodo rural. Êxodo rural é a saída da pessoa do campo para a cidade, a saída das pessoas do interior para as áreas urbanas, onde tem a presença de indústria, comércio muito forte, também os serviços, né, como escola, educação, saúde, saneamento básico. Então, êxodo rural é o processo de migração, né, a saída das pessoas do campo, né, do interior para a cidade, para as áreas urbanas. Nos últimos anos, o Nordeste tem se tornado uma região de grande potencial econômico. Tem muitas indústrias, o setor econômico, o setor comercial está um crescimento muito forte. E algumas capitais recebem mais migrantes do que eles saem. Ou seja, as grandes capitais nordestinas estão com um crescimento populacional muito grande. A formação da população nordestina. É possível dizer que houve uma grande miscigenação, né, de 3 principais etnias que formaram o Brasil: a indígena, a branca e a negra. No Maranhão, nós temos o caboclo e o cafuso, né, que é a mistura dessa população. No Piauí, no Rio Grande do Norte, na Paraíba, temos os caboclos. Em Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Maranhão, nós temos os mulatos. E em Salvador, especificamente, a gente pode dizer que a população, a maioria é descendente de afrodescendentes, né, que são dos africanos. Os tipos característicos da região Nordeste. Nós temos o vaqueiro, que cuida do gado no sertão e no agreste, a rendeira, que trança linhas de biuros para fazer a renda de almofada lá no Ceará, né, e também aqui em Pernambuco. O coletor de coco, que é conhecido como tirador de coco, que sobe nos coqueiros utilizando cordas. A baiana, que vende comidas típicas como acarajé, vatapá, tapioca, frutas, especificamente mais em Salvador. O jangadeiro, são chamados de dragões do mar, vivem entre idas e vindas, entre mar e rio, pescando, né? Também temos os barranqueiros, que vivem às margens do Rio São Francisco e transportam pessoas e mercadorias. Também são chamados de barqueiros. E na proa desse barco, né, na parte da frente desse barco, ele leva a carranca, que é um símbolo tão conhecido aqui, né, no nosso estado, na nossa região. A carranca, ela é uma cabeça de madeira esculpida na proa das embarcações. Representa uma figura humana ou um animal feroz que ele diz que espanta os maus espíritos e dos perigos. Por isso que os barqueiros, né, tem essa carranca, ele diz que tem essa carranca lá na proa desse barco para lhe proteger dos maus espíritos e dos perigos que eles vivem o tempo todo, né, nos rios, nos mares. Olha aí a imagem, essa imagem que trouxe aqui para você é das carrancas, que são esculpidas, ó, em madeiras. Tipo um animal feroz que protege dos perigos, né? A economia da região Nordeste. No Nordeste, há diversos polos específicos da economia. O gesseiro, o tabagista, o hortifruti, o têxtil, o industrial, o tecnológico, enfim. Existe muita variedade de atividades econômicas. Das principais atividades econômicas da região Nordeste é o extrativismo, que ele pode ser vegetal, animal e mineral. No extrativismo vegetal, destaca-se a extração do babaçu, da carnaúba, da castanha do caju, do coco, do buruti, da piaçava, também a plantação de cana-de-açúcar. No extrativismo animal, a pesca, né, litorânea de crustáceos e peixes, e também nas águas doces se extrai o surubim, traíras, tilápias. O mineral, o extrativismo mineral, a extração de petróleo, de sal, de calcário, de mármore, de cobre, de chumbo, de argila, de gipsita. Aí nós temos nas duas imagens a extração de petróleo e também a extração do sal nas salinas, né, lá no Rio Grande do Norte. Na agricultura, a agricultura, né, é uma atividade econômica sempre presente e muito importante para a região Nordeste, que produz e exporta diversos gêneros alimentícios. Os principais são cana-de-açúcar, algodão, cacau, fumo e soja. No agreste,
né, principal que é cultivado é milho, feijão, café, arroz, batata doce, macaxeira, né, algodão e frutas tropicais. No sertão também é um grande produtor de frutas tropicais, principalmente nos municípios que são banhados pelo Rio São Francisco, que se diz que é uma agricultura irrigada, porque lá no sertão chove pouco. Então, onde prospera, né, essa grande produção de agricultura é nos municípios que são banhados pelo rio, que eles têm, né, o fornecimento dessa água, né, para essa plantação retirada do Rio São Francisco, que diz que esse tipo de agricultura é uma agricultura irrigada, porque não tem muita presença de chuva. Então, para ter água, né, para o desenvolvimento dessa plantação, precisa ser uma água de alguma técnica de alguma técnica, né, que é utilizada para poder ter esse crescimento, né, dessa produção. Aí a imagem que eu trouxe para vocês é a imagem da cana-de-açúcar, da plantação de cana-de-açúcar, da agricultura, né, da cana-de-açúcar. Na pecuária, né, que também é um setor muito bom da economia da região Nordeste, a criação de gado tem destaque na região. Os maiores rebanhos estão localizados na Bahia, no Maranhão, no Ceará, no Pernambuco e no Piauí. No sertão, muitos criadores costumam ter prejuízo devido às constantes secas, porque a gente sabe que o animal também precisa beber água, né? Precisa ter água para tomar banho, dar um banho nos gados e também para eles beberem, né? Então, os criadores do sertão costumam ter prejuízos por causa das constantes secas. Também na região Nordeste, destaca-se a criação de caprinos, suínos, ovinos e aves. As imagens que eu trouxe para vocês é da criação de gados e da criação de aves. As indústrias também é um setor econômico que cresceu bastante na nossa região. Há uma diversidade muito grande de indústrias no Nordeste, estando a maioria localizada nas capitais ou em regiões metropolitanas, próximo ao litoral. Alguns destaques do setor mineral, né, são do setor mineral. Alguns destaques dessa indústria vêm do setor mineral, com a exploração do sal marinho no Rio Grande do Norte, né, nas salinas, e o complexo portuário de Suape, em Pernambuco, que trouxe uma geração de emprego muito grande para o nosso estado. Outras pessoas de outros estados da região Nordeste e também de outras regiões vieram para trabalhar aqui no nosso porto de Suape, que trouxe um crescimento econômico muito grande para a nossa região. A primeira imagem, nós retratamos, trouxemos aqui o porto de Suape, né, o complexo portuário de Suape, e a segunda imagem é a exploração do sal marinho, né, as salinas lá no Rio Grande do Norte. A prestação de serviço, né, na região Nordeste, é possível apontar áreas que têm se desenvolvido bastante, como ciência, tecnologia, softwares, engenharia elétrica, computação, biotecnologia, saúde, etc. Prestação de serviços nessa área vem crescendo bastante, vem despontando. O turismo também é uma prestação de serviço que gera bastante emprego e renda na região Nordeste, pois a gente tem belas praias, o clima, né, do litoral atrai vários turistas, tanto do nosso Brasil como do mundo inteiro, para conhecer as praias, porque a gente sabe que a região Nordeste é toda banhada pelo Oceano Atlântico, tem uma vasta extensão territorial banhada pelo mar, né? Então é muito bom um banho de praia, o clima da região Nordeste, e isso atrai muitos turistas. Nós daqui moramos aqui, gostamos bastante de frequentar nossas praias, estamos impossibilitados por um momento, né? Mas voltaremos com a fé em Deus. Olha aí, vamos falar sobre o turismo, né? Que também é outra questão econômica que traz uma fonte de renda muito grande para a nossa região. O Nordeste também, fora as suas belas praias, paisagens, né? Que a região Nordeste é toda linda, no total, todos os estados, tanto na zona da mata, agreste, sertão, meio norte, cada um tem suas características muito lindas.
Fora as belas praias e todas as características, né? O Nordeste também conta com festividades muito importantes, como o São João, que não podemos ter agora nesse ano por causa do coronavírus, mas atrai muitos turistas de fora do Nordeste, daqui do Nordeste mesmo, que saem da zona da mata e vão para o interior brincar o São João. E o Carnaval atrai muitos turistas, muito. A economia dessa região cresce bastante, lucra bastante o estado, o município, né? As cidades, os pequenos empreendedores com essas festas. E também não só as belas festas, as belas praias, como já falou, as cidades históricas que são construídas no período colonial, Olinda, Recife, que tem aqueles casarões antigos, fora nessa época de festa, vem muita gente também o ano inteiro para poder conhecer o nosso patrimônio histórico, né? Que é tão importante, que a gente precisa preservar, porque isso também é uma fonte de renda para cá e também é para contar a história das nossas cidades, né? Aí na imagem que eu trouxe para vocês, tá o Carnaval de Olinda, né? Vocês podem ver os bonecos gigantes, também vocês podem observar essas casas, ó, rosa, essas casas coloridas, são patrimônio histórico, né? Que são construídos desde na época de quando Olinda foi fundada, a cidade de Olinda. E na outra imagem a gente traz a praia de Porto de Galinhas, que é um ponto turístico muito visitado também na nossa cidade, com suas águas claras, azulzinha, uma água quentinha que a gente vai mergulhar, nadar, ver os peixinhos, né? É muito, muito legal. Espero que vocês tenham entendido as características da região Nordeste, né? A partir da demografia, né, que é a segunda região mais populosa do nosso país, a questão da economia, que tem várias atividades dos setores econômicos que trazem muita renda para a nossa região, né, para ser uma região tão rica, tão bela, tão próspera na agricultura, no extrativismo, no turismo, na pecuária, nas indústrias, o crescimento industrial. Espero que vocês tenham gostado de entender um pouco mais sobre a região que nós moramos, né? A região Nordeste. É muito importante a gente conhecer nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa região, nosso país, né? Do pequeno até o macro. A gente faz parte do Brasil. Recife faz parte da região Nordeste, que faz parte do Brasil. Então é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre onde a gente mora, né? A região Nordeste com tanta coisa importante, com tanta coisa bonita, né? Nossas belas praias, nossas festas, nossas cidades históricas, a economia que vem crescendo e vem trazendo muito desenvolvimento para a nossa região. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um beijo.